Uma das melhores maneiras de se convencer alguém acerca de um determinado assunto é fazendo comparações. Quando você também quer comprar uma casa, trocar de veículo, você não vai na primeira proposta que você recebe, né? Você faz comparações, você faz análises. E a minha esposa, ela é expert nisso. Principalmente agora que está vindo a Liz, e é muita pesquisa. E eu falo assim, amor, pesquisa aí, já risca da lista. Mas às vezes fica uma semana em um item, né? E aí pesquisa na internet, compra e compara, e o que é melhor. E aí a gente já teve a Isabela, então o que foi que deu errado, que agora vai dar certo. E são tantas análises que eu não tenho essa paciência toda. Eu falo, rapaz, compra pelo amor de Deus, risca da lista, passa para o próximo item. Mas o melhor método é a comparação. E você começa a observar qual é a melhor decisão a ser tomada. Eu, quando tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu dizia que torcia para o Palmeiras, né? Meu pai torce para o Palmeiras, meu irmão mais velho torce para o Palmeiras. Era um período que o meu pai falava muito sobre time, o primeiro filho nasceu, mas depois ele deu uma acalmada, eu fui naquela onda, só que aí, como ele não falava tanto, meu tio encostou e falou, torce para que time? Eu falei, Palmeiras. Ele falou, Flamengo é melhor. Aí na época tinha aquela questão toda, né? Flamengo é pentacampeão, não sabia nem que era isso. Falei, e o Palmeiras? Palmeiras não é não, Flamengo então sou flamenguista, a partir de hoje. Nem ligava para futebol. Aí a partir dessa conversa eu comecei a me interessar, eu via meu pai assistindo, quem é que está jogando? Ele falou, Internacional, mas é vermelho, Flamengo é vermelho, né? Não, mas aqui é o Internacional. E eu comecei a me interessar por futebol, resultado, sou flamenguista. Sou flamenguista. Naquela época lá não era tanto vantajoso não. Olha aí, ó. Você sabe por que o pastor falou isso? Porque ele é corintiano. Ainda está ressentido. Para um corintiano dizer que o Palmeiras é melhor, alguma coisa está acontecendo aí. Mas ele chegou e fez uma comparação. Não entendia muito bem o que era isso, mas ele parecia melhor para aquilo que ele me apresentou. Eu falei, então tá bom. Virei flamenguista. Por que eu estou falando sobre comparações com os irmãos nesse sentido? Porque é o que o escritor aos Hebreus vai fazer. Claro que no nível bem mais profundo do que esse que eu lhes apresentei aqui. O contexto da carta aos Hebreus, há uma dificuldade que os irmãos estão vivenciando, sendo perseguidos. Algumas dificuldades. Se você for ver no capítulo 10, o versículo 32, o escritor está falando de alguns momentos difíceis que aqueles irmãos enfrentaram, sendo ridicularizados. Versículo 33, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros casos vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então, se nós formos observar o contexto aqui, esses irmãos estão sofrendo um nível de perseguição, e porque estavam servindo a Jesus. Provavelmente essa perseguição vinha dos seus próprios compatriotas, dos judeus, e muitos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo ou abandonar o cristianismo por outras religiões, ou uma espécie de sincretismo, um judaísmo fundido a outras seitas. Mas certo é que esses irmãos estão sofrendo algumas pressões. E o escritor aos Hebreus, ele tem um objetivo muito específico, que é trabalhar com esses irmãos sobre perseverança, perseverar servindo a Cristo, perseverar servindo a Jesus, apesar dos embates, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações, perseverarem seguindo a Jesus. Por isso que nós iniciamos aqui no capítulo 12, versículo 3, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E ele agora vai fazer uma comparação. Por que Cristo é melhor? Por que faz muito mais sentido vocês permanecerem servindo a Cristo do que retroceder ao judaísmo ou abandonar a Cristo por qualquer outra religião ou simplesmente abandonar a Cristo por conta da perseguição? Por quê? Ele vai fazer algumas comparações especificamente entre Cristo e algumas figuras do judaísmo. Jesus é maior. Você pode repetir isso comigo? Jesus é maior? Vamos voltar para o capítulo 1 da carta aos Hebreus, versículo 1 e 2, diz assim:
Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é maior. E primeiro, Jesus é maior que os profetas. Deus sempre falou ao seu povo por meio dos profetas, e embora os profetas se tornassem mal queridos, em tempos de apostasia, podemos observar que muitos profetas sofreram na mão do povo por falarem aquilo que a maioria não queria ouvir, mas o povo sempre deu muita atenção aos profetas. No Antigo Testamento nós temos o profeta Samuel, que é um exemplo, e tantos outros profetas que foram grandemente usados por Deus e tinham autoridade. Quando a gente chega na Nova Aliança, tem até um fato curioso, que Jesus é questionado ali por alguns religiosos, e ele faz uma pergunta na mesma proporção, ou bem mais inteligente na realidade. Ele diz, eles estão perguntando sobre a autoridade que Jesus tem para falar e fazer os milagres. Ele diz, se vocês me disserem sobre o batismo de João, se é do céu ou da terra, então eu lhe digo com que autoridade eu faço. Aí eles ficaram na encruzilhada. Se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não o seguem? Se a gente disser que é dos homens, vai dar ruim porque o povo reconhece João Batista como profeta. Não sabemos. Então isso mostra o apreço e a importância que os hebreus sempre deram aos profetas. E tem aqui agora um escritor, logo no início da sua carta, não tem nem saudação nem nada, ele já chega dizendo, olha, antigamente Deus falou de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, mas agora ele falou por meio do Filho. Ele começa dizendo assim, Jesus, o Filho de Deus, é maior do que os profetas. E essa é a primeira comparação que ele começa a apresentar para aqueles que estavam querendo retroceder, para aqueles que estavam querendo deixar a Cristo. E a gente vai apresentar aqui um pouquinho de algumas figuras, e é interessante a gente refletir que ele não está falando de não retroceder ao judaísmo para se manter no cristianismo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre não abandonar Cristo. E isso faz muito sentido porque o cristianismo hoje já tem uma estrutura, Nós estamos aqui num templo bonito, eu achei tão bacana, até falei para o Jorginho, ficou mais claro o templo, Ficou bonito ali em cima, isso é legal. E hoje, quando a gente pensa em participar muitas vezes de uma religião, ou até mesmo escolher uma igreja, a gente leva tudo isso em consideração. Quando eu pastoreava lá em Medicilândia, uma simpatizante lá do Evangelho, era amiga nossa, ela disse assim, eu tinha acabado de colocar centrais de ar na igreja lá. E lá realmente é necessidade, lá é necessidade, colocamos a central de ar. E ela visitou o culto, e ela fez o seguinte comentário, eu amei aqui. Porque na igreja católica não tem ar-condicionado. Porque na igreja católica não tem ar-condicionado. Então aqui eu gostei da climatização. Ela só foi esse dia, Isso não foi tão relevante assim para a decisão dela. Mas às vezes a gente coloca tantas questões, por conta da estrutura que nós temos, aqui era diferente. O judaísmo era uma religião consolidada, com toda a sua estrutura, as pessoas poderiam de repente achar bonito os sacrifícios, os ornamentos, a roupa dos sacerdotes, as festas que aconteciam periodicamente. O que o cristianismo oferecia para eles? Algumas pessoas se reunindo de casa em casa. Não tinha um ministério de louvor com um trompete bonito tocando aqui, você se emociona, nossa, que coisa mais linda essa música. Não tinha nada disso. E a comparação que o escritor está fazendo é, olha, Jesus é maior do que os profetas. E ele começa a falar de Jesus e não de um sistema estabelecido. E Jesus é maior do que os profetas. E isso fica muito claro porque quando nós paramos para refletir sobre o ofício de Jesus, a sua vida, isso está muito claro que ele é muito mais do que os profetas. As pessoas imaginavam no dia a dia de Jesus, o apontavam como um profeta, outros queriam referir-se à sua categoria de mestre, outros apontavam Jesus como um homem que fazia milagres e que curava, não estava tão preocupado necessariamente se ele era um profeta, não necessariamente se ele era um mestre, mas ele era alguém que trazia cura. E muitas pessoas olhavam para Jesus de maneira repartida. Jesus é aquele que satisfaz a minha necessidade de algum sentido. Eu quero alguém que fale, que expresse conhecimento. Jesus é o mestre.
Ah, eu quero alguém que fale da parte de Deus com autoridade, é um profeta. Ah, eu quero alguém que cure as minhas enfermidades, é alguém que cura feridas. Um médico espiritual por excelência. Mas ele aqui começa a apresentar alguns pontos. Primeiro, ele é maior do que os profetas. Segundo, Jesus não é só maior do que os profetas. Jesus também é maior do que os anjos. Versículo 4 em diante. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é maior do que os anjos. E os anjos também têm uma figura muito importante no judaísmo. O anjo sempre trazia grandes anúncios. Anjos foram na casa de Ló e o tiraram de lá quando a cidade de Sodoma estava para ser destruída. Foi um anjo que apareceu falando sobre o nascimento de Sansão. Foi anjos que apareceram em vários momentos da história. Um anjo apareceu para Balaão quando ele não... A jumenta viu o anjo, Balaão demorou a ver. E se a gente for pensar aqui, tantos e tantos relatos de anjos aparecendo, e os judeus, os hebreus, eles tinham esse apreço pelos anjos, mas ele agora, o escritor está dizendo, Jesus é maior do que os anjos. Ou seja, então Jesus, ele é maior do que os profetas. Bacana, profetas são seres humanos, mas Jesus é maior do que os anjos, que são seres celestiais. A qual dos anjos o próprio Deus diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele está trazendo aqui anúncios da antiga aliança. Jesus é muito maior também, não só do que os profetas, não só do que os anjos. Agora é pesado. Jesus é maior do que Moisés. Capítulo 3, versículos 3 ao 6. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se aguardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. E é interessante que ele começa a fazer essa separação, essa comparação de que Jesus é maior do que Moisés. Primeiro, Moisés serviu a Deus como um servo em toda a sua casa. Se a gente for pensar em casa de Deus, na mente do hebreu, possivelmente na época de Moisés tinha-se o tabernáculo, onde aconteciam os sacrifícios, onde ficava a Arca da Aliança. Um pouco mais para cá tem-se o templo. Mas agora ele está dizendo, Cristo, porém, como um filho, não apenas como um servo, mas como filho. É fiel em toda a sua casa, e essa casa somos nós. Ele começa a apresentar como isso é mais profundo. Nós não estamos falando de ornamentos, não estamos falando de uma arca da aliança pomposa e linda, não estamos falando de um tabernáculo com levitas apresentando e oferecendo sacrifícios a Deus. Nós estamos falando de pequenos templos, você e eu, sendo a habitação do Senhor. Aquilo que Moisés não consegue fazer, Jesus pode fazer. Isso aqui é complicado, porque Moisés foi o homem que recebeu a lei de Deus. Quando Jesus era questionado, eles diziam, olha, Moisés disse isso, e você, o que dizes? Olha a comparação que os fariseus faziam. Tem um momento que ele vai dizer, você é maior até mesmo do que o nosso pai Abraão, e eles começavam a fazer esse tipo de comparação humana. E agora aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, Jesus é maior do que Moisés. Mas Jesus não é só maior do que os profetas, não é só maior do que os anjos, não é só maior do que Moisés. Jesus também é maior do que o próprio Josué. Capítulo 4, versículo 8 ao 10. Ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Quem foi Josué? Josué foi simplesmente o guerreiro que fez com o capitão, o comandante, que fez com que o povo entrasse na terra prometida.
Moisés era o grande legislador de Israel, mas Josué foi aquele que concedeu de fato a promessa de Deus ao povo, a terra prometida. As muralhas de Jericó caíram, e eles tomaram posse da terra, e com Josué houve vários avanços militares. Olha, Jesus é maior do que Josué, porque não foi Josué que deu o descanso final a vocês. Ah, conseguimos a nossa terra, a terra que Deus havia prometido aos nossos pais, Josué nos concedeu. Jesus é muito maior, porque Ele nos concede um descanso muito superior ao descanso que Josué, hipoteticamente, claro, usado por Deus, foi quem os concedeu. Jesus é maior do que Josué. E Jesus não é só maior do que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué. Jesus também é maior que a linhagem sacerdotal estabelecida pela família de Arão. Capítulo 7, versículo 23 ao 25. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é maior do que a própria linhagem sacerdotal. Ele está dizendo, olha, eles eram muitos porque eles eram impedidos pela morte. Os sacerdotes morrem, então morre um e é preciso se levantar outro, e assim vai seguindo-se uma linhagem porque eles são finitos. Mas existe um sacerdote por excelência, Jesus, que não é nem ligado à linhagem de Arão, é anterior, segundo a linhagem de Melquisedeque, que é alguém que aparece, né? Abraão paga-lhe os dízimos e desaparece. Alguns vão até falar sobre uma cristofania, como se fosse o próprio Cristo. Outros vão dizer que não, era simplesmente uma figura que estava sendo apresentada aqui pelo escritor aos Hebreus, que era alguém que existiu de fato, mas que nas Escrituras não se fala sobre a sua linhagem, sobre a sua descendência, sobre a sua genealogia, e é propício então utilizar essa pessoa para apontar para Cristo, um sacerdote completamente alheio à linhagem de Arão. Jesus é maior que os sacerdotes. Versículo 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus é muito maior, porque Ele não precisa apresentar sacrifícios pelos seus próprios pecados. Além de ser o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, Ele é o próprio sacrifício. Irmãos, o que o escritor aos Hebreus apresenta aqui com essas 5 comparações e outras que vão existir na carta, é apresentando que Jesus é muito superior, apresentando que Jesus é superior a tudo aquilo que eles já viveram, a tudo aquilo que eles já tinham vivido. Jesus é superior às experiências religiosas que eles já haviam obtido. Jesus é superior. E a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje, ao apresentar essas 5 comparações, pelo menos, é: como tem sido a sua experiência religiosa? Como tem sido a sua experiência com Deus? E o que tem muitas vezes acontecido para que você pense em desistir? Qual tem sido as comparações que vocês têm feito? Qual tem sido a comparação que você, às vezes, ao passar dificuldades, ao enfrentar lutas, ao enfrentar problemas, ao colocar a cabeça no travesseiro, tem feito? Existem algumas questões que estão acontecendo no nosso meio por conta desse momento que nós vivemos, que tem trazido aflição a muitas pessoas. Eu participo de um grupo de ex-betelinos, e ali rola de tudo: futebol, política e religião. E alguns estavam falando sobre a dificuldade de alguns irmãos congregarem nesse período, por conta dessa polarização. Aqui na igreja não tem, né? Os grupos estão até fechados, alguns não. Mas existem algumas igrejas que os pastores estão sendo cabo eleitorais, então, às vezes, o grupo da igreja, o que rola é política para todo lado. E, com isso, a separação é inevitável. Com isso, acaba instigando, muitas vezes, a uma polarização. E, infelizmente, muitas pessoas estão decepcionadas, não com Cristo, mas com o cristianismo. Não com Cristo, mas talvez com muitos dos seus seguidores, seja para quem apoia,
que é dos dois lados. E a gente precisa refletir sobre Cristo. Cristo. Quem Jesus é, além das estruturas, além do cristianismo, além do movimento, além das pautas defendidas, quem Jesus é. E muitas vezes as pessoas acabam abandonando a Jesus por conta dessas estruturas estabelecidas. Mas Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é muito maior. Se toda a estrutura do judaísmo apontava para Jesus, e olha que era bonito. Eu fico imaginando assim a emoção. Até hoje o judeu, né, imagina a construção do templo, eles sonham com isso. Alguns até hoje ainda vão lá nas ruínas, lá o Muro das Lamentações, e batem no peito, e há um apreço pela religião, pelos ornamentos. Nós, como cristãos, temos, né? Aqueles que têm apreço pela sua igreja. PIB tem 64 anos, o pastor Zé, de vez em quando, traz aqui alguns testemunhos de pessoas que saíram daqui, mas continuam aqui, nem que seja por meio das redes sociais. É natural que nós amemos a instituição, as estruturas. É natural que isso aconteça. Mas se a estrutura ruir, Jesus continuará de pé. A grande reflexão que nós precisamos fazer, irmãos, a comparação que nós precisamos fazer é: Jesus é maior do que tudo isso. Sabe, tem pessoas que às vezes abandonam a Jesus por questões tão pequenas, por questões tão simples, por questões tão banais. E a gente precisa colocar o dedo na consciência, né, e fazer essas comparações. Se Jesus é maior do que Moisés, se Jesus é maior do que os anjos, se Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que essa polarização, Jesus é maior do que esses candidatos, Jesus é maior do que, às vezes, as nossas dificuldades de compreensão, Jesus é maior do que até as pautas que muitas vezes são defendidas de maneira eleitoreira. E a gente precisa refletir que Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Deus. A política vai passar, o poder temporal vai passar, os homens irão morrer, mas o trono do Senhor permanecerá de pé. E o que o escritor está dizendo para os irmãos nesse momento é exatamente isso. Olha, vocês passaram por dificuldades, vocês passaram por lutas, vocês enfrentaram tanta hostilidade, mas pensando na eternidade. E isso sim faz sentido, você entregar a sua vida por Jesus. E aí quando a gente prossegue um pouquinho mais, a gente observa irmãos nossos que foram mortos no Coliseu por causa de Cristo, não por causa de instituição. Por causa de Cristo, não por causa de uma ideologia. Por causa de Cristo, não por conta de partidos políticos, mas por conta de Cristo. E quantos de nós estamos refletindo sobre sermos de fato pessoas que amam a Cristo, que amam a Jesus e que defendem aquilo que Jesus ensinou. Uma coisa que eu tenho falado sobre reino de Deus, visão no reino. Eu tenho falado muito sobre isso, algo que eu tenho refletido bastante. A abertura aqui, o Jean até trouxe algo nesse sentido. Jesus estabeleceu, instaurou o seu reino, e a igreja é a agência do reino de Deus na terra. E nós, como igreja, pessoas, não estruturas e templos, nós, o seu povo redimido, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. E a gente é relevante à sociedade. Quando se fala sobre sal da terra, John Stott vai utilizar o termo de apodrecimento, né? O sal, ele evita o apodrecimento. Hoje tem refrigeração, está mais simples. Mas o sal foi usado ao longo do tempo para preservar a carne, por exemplo. E eu acho interessante esse ponto que John Stott traz, além do sal dar o sabor, além de curar feridas, limpar feridas, o sal, ele faz com que o apodrecimento evite. E ele até prossegue, falando sobre no Sermão da Montanha, o seu comentário, ele diz: Deus estabeleceu, né, instituições,
Aliás, existem instituições para refrear os impulsos humanos, para que o mundo não acabe numa anarquia, né? Tem o poder temporal, tem o Estado, nós temos a família, mas eles chegam a uma conclusão interessante. Não obstante, Deus colocou na terra o seu povo redimido, a sua igreja, como sal da terra, para evitar que esse mundo se deteriore de maneira mais rápida. Então, que a gente reflita, nós como homens e mulheres de Deus, que têm Jesus como Senhor, não retroceda. Não retroceda, avance, prossiga. Prossiga por conta de Jesus. Não por conta dos elementos que estão em volta. Não por conta dos elementos adjacentes, mas por conta de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O termo que o próprio escritor aos Hebreus vai usar. Olha, não desanime, não desista, avancem. Eu quero finalizar exatamente com esse texto, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e façamos essa comparação. Jesus é maior, Jesus é melhor do que todos os elementos adjacentes e de tudo aquilo que eu já vivi. Jesus é maior de tudo que você já viveu. Eu não sei, de repente alguém que está aqui ou que está em casa, que já participaram de outras religiões. Jesus é maior do que qualquer um. Jesus é maior do que qualquer expoente de outras religiões. Assim como Jesus é maior do que todos os utensílios religiosos, seja do judaísmo, do catolicismo, do cristianismo protestante. Jesus é maior. Que nos apeguemos a Ele. Que nos esforcemos por viver para a honra e para a glória de Jesus. E aquilo que Ele tem nos ensinado em Sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.